Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para nossa última aventura? Pronto? Não sei se eu tô pronto, Gabs. Pô, cara, é o nosso último episódio, como tá aí na descrição, né? Acho que você que tá ouvindo esse episódio nesse momento já viu que esse é o episódio final aqui do Carreira Sem Fronteiras. A gente queria contar um pouquinho aí pra você que já escuta a gente há um tempo, provavelmente, por que tá acabando. De repente lembrar algumas coisas aqui desse podcast, né, Fabrício? Sim, Gabs. Foi, alguns anos maravilhosos passando, conhecendo muitas coisas que eu nem pensei que eu conheceria, né? Falando com pessoas muito interessantes do mundo inteiro e que trabalham nos lugares mais bizarros, fazendo as coisas mais bizarras, ou mesmo quando um lugar não é bizarro, simplesmente foi um papo muito legal, muito interessante, que vocês acompanharam com a gente aqui, né, semana após semana, toda quarta-feira com aventuras em países diferentes. Mas eu queria saber como é que foi pra você, Gabs, o começo do Carreira, na verdade. Antes de falar do final, a gente pode falar sobre o começo, né? O que você achou? A gente começou um podcast sem se conhecer, né? Quando a gente começou a fazer podcast dentro da Lura, o primeiro podcast que a gente teve foi o hipsters.tech, né? E quando o Paulo começou esse podcast, eu sempre tive vontade de fazer também, de gravar. Eu enchi o saco dele, que eu queria gravar um podcast e tal. E aí ele falava, não, calma, uma hora a gente vai fazer alguma coisa e tal. E eu lembro até hoje, do dia que ele me chamou na recepção da Kaelon e falou, não, Gabriel, senta aí, vamos conversar e a gente vai fazer um podcast e você vai gravar com o Fabrício. Se eu não me engano, ele fez uma reunião junto com você ali na hora. A gente conversou e a gente não sabia muito bem como é que ia ser. Eu lembro até que você chegou a fazer uma versão com uma edição sua, lembra? Você chegou a editar um episódio, não foi? Foi, é pra dar meio que uma ideia, né, de como que seria, e também a gente não sabia como é que ia fazer, né, se ia pegar uma agência, alguém pra ajudar a gente com a edição, ou se a gente ia fazer internamente. Então eu fiz ali uma versão basicona ali no clássico Audacity, que não sei se você já usou, mas aqueles programas de edição mais básicos. Não ficou muito legal. Mas você gravou sozinho, não foi? Não foi. Essa não foi a do Maurício Linhares? Ah, eu acho que foi. É verdade, a gente gravou com o Maurício e você editou, né? É verdade. Foi o piloto que a gente fez com o Linhares, que também ali é membro de carteirinha do hipsters.tech, do Nerdtech também, né? Do pessoal lá do Nerdcast. E a gente gravou com ele, que ele é de casa praticamente, e aí fez a edição. E aí, como a gente descartou, a gente meio que foi deixando, e acho que o Maurício acabou sendo o episódio número 70 e poucos depois, assim, do podcast Carreira Real mesmo. Cara, eu tava vendo aqui um detalhe que eu não lembrava. O primeiro episódio saiu no dia 20 de fevereiro de 2019, meu aniversário, olha só. Olha aí que legal. Presentão aqui durou 2 anos e meio aqui, né? A gente tá fazendo essa gravação aqui na semana desse episódio mesmo, né? Esse episódio vai sair no dia 8 agora, de setembro de 2021. A gente tá gravando na segunda-feira, dia 6, com muitas emoções, eu acho. Pra mim foi basicamente assim também. Eu não tava nem esperando, na verdade, diferente de você. Eu não tinha conversado com o Paulo nada sobre isso, né? Mas veio a proposta, achei genial a ideia, inclusive porque eu sempre gostei de podcast, acompanhava muitos podcasts e já tinha tido um podcast com um amigo meu, que inclusive foi entrevistado aqui no Carreira Sem Fronteiras, o Gabriel, que ele trabalha lá na Amazon em Seattle. A gente tinha um podcast sobre séries, lá na época da faculdade ainda, acho que foi 2010, 2011, algo assim, ou antes até 2008, nessa época, enfim. E a gente tinha um podcast que chamava Séries no Ônibus. Então a gana de gravar, de ter algo assim nesse formato já era bem antiga, mas foi bem legal, né? E a gente começou, não sabia muito bem como ia ser o formato, organizando mais ou menos, e também, claro, a gente conseguiu tudo isso, eu acho muito por causa do pessoal da Radiofobia, né? Que tem ajudado a gente desde o começo, aí com as edições, os cortes, as maravilhosas, transformando episódios, né? O Jeff, o Lucas, todo o pessoal lá, não quero perder nenhum nome aí, pessoal, desculpa se eu não mencionar. Teve episódios que eu e o Gabs comentamos que foram, ou o áudio ficou meio ruim, ou às vezes a gente achou que durante a gravação que tinha ficado meio sem graça, assim, não muito interessante, e aí mudava completamente na hora, depois da edição, né? Pós-edição deles, então um abraço, né? Muito obrigado. Cá entre nós aqui, entre eu, o Fabrício e você, ouvinte nosso aqui agora, entrevistar pessoas
é uma tarefa, não vou dizer que é difícil, mas é que tem pessoas e pessoas, né, Fabrício? Tem gente que você fala assim, e aí, como é que você foi parar aí? E a pessoa fala, eu peguei um avião e vim parar aqui, vim trabalhar aqui. E aí você tem que ficar tentando tirar aquilo da pessoa. Mas tem gente que você fala, como que você veio parar aqui? E a pessoa fala, então, quando eu era criança, meu pai me disse. E aí começa, e a pessoa fica falando por 40 minutos. A gente teve alguns episódios que foram assim, que foi basicamente uma auto-entrevista, né? E que a gente teve que até mudar algumas coisas na edição, pra não parecer que foi uma entrevista monólogo, basicamente, né? Que é o que foi realmente. A gravação foi praticamente um monólogo, não foi tanto um bate-papo, mas na mágica da edição a gente conseguiu resolver essas pessoas. Mas realmente, a gente não tem como saber, né? Se essa pessoa vai ser super falante ou pouco falante, né? Mais tímida ou mais aberta. Ou não é nem questão de timidez, né? É questão de costume mesmo, às vezes, né? De falar. Tem gente que tem muita vergonha, né? Que num barzinho se comporta de uma maneira. Uma amiga minha que a gente entrevistou aqui também, né? Eu conheço ela há muitos anos. E no barzinho ela é de uma maneira totalmente aberta, assim, fala. E aqui na gravação ela ficou super tímida, assim. Não tinha costume de falar coisas. Não é ao vivo, né? Em gravação, mas mesmo assim foi bem difícil pra ela. Então tem pessoas e pessoas, como você falou, Gabs. E por que a gente tá acabando com o podcast, Fabrício? Então, Gabs, a Alura, na verdade, né, como um todo, a gente tá cada vez mais tentando mergulhar, né, se focar no mundo da programação, né, no mundo de devs, de pessoal que trabalha mais nessa área da tecnologia mesmo, né. Então, tanto na Alura como um todo, né, já existe o hipsters.tech, que é mais sobre as tecnologias em si, mas os cursos da Alura estão cada vez mais focados nessa área. A Alura Língua, a gente vai ter o lançamento aí, uma surpresa, Gabs, lançamento de um curso, acho que a gente já mencionou num dos últimos episódios aí, né, que é Inglês para Dev. Então é um curso inglês técnico focado nesse pessoal aí que tá no Brasil, ou que tá querendo ir para fora, ou que tá querendo fazer uma entrevista de emprego para fora, né, e precisa conhecer, não sabe como que falar SQL em inglês, né, que é uma coisa que muita gente reclama, não sabia o que é SQL, ou outras coisas também, né, vocabulário de entrevista de emprego, vocabulário de você no seu dia a dia, né, ter uma reunião com o seu chefe, entender o que ele tá falando, também pessoas de diferentes países aí, né, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, da Alemanha, que você vai ter contato, né, do mundo inteiro, então diferentes sotaques. Esse é um curso que a gente também vai ter na Alura Língua, mais focado nessa área aí de programadores e de TI, e aqui também o Carreira vai seguir a mesma linha de raciocínio, né, saindo da Carreira Sem Fronteiras, que poderia ser qualquer carreira, né? A gente teve diplomatas, jornalistas, caminhoneiro, a gente teve basicamente tudo aqui, né? Marketing, e além, é claro, acho que a maioria era pessoal de TI, mas tinha abertura, né, a outras pessoas. Agora a gente vai focar mais nas pessoas de TI mesmo. Não necessariamente apenas o pessoal que é dev, pessoas de TI em geral. Então o podcast Carreira Sem Fronteiras e o site carreirasemfronteiras.com.br continuam existindo, tá? A gente só não vai mais postar nada nesse feed aqui. A gente vai ter um outro podcast chamado Dev Sem Fronteiras, que vai ficar no domínio devsemfronteiras.tech, e o feed é o Dev Sem Fronteiras. A gente vai lançar o primeiro episódio no dia 15 de setembro de 2021. Pra comemorar a Semana do Programador, né, Gabs? Exatamente. E, cara, voltando ao papo aqui do Carreira, eu tô aqui olhando os episódios, olhando a lista de episódios aqui, e sabe o que é engraçado? Isso é uma coisa que me pega. Eu tô vendo os episódios e eu lembro de vários deles onde eu tava quando eu gravei esses episódios, cara. O primeiro episódio que a gente gravou, que foi com o Josadark, seu amigo, tem um nome curioso. Eu lembro que eu tava na sala de casa, sentado no chão, com o microfone todo torto. Já o segundo, que foi... Aliás, acho que o primeiro que a gente gravou mesmo, da ordem, acho que foi com a pesquisadora em Cascais, não foi? Acho que foi o primeiro. Eu não sei exatamente a ordem de gravação, eu não lembro exatamente. Foi isso daí, são os primeiros. A gente gravou acho que é uns 5, mais ou menos, primeiros, 4 ou 5, e aí a gente escolheu o que tinha ficado mais bacana deles pra jogar como primeiro, que foi o da Holanda aí, né, do Josadark. Mas é engraçado, eu tô mais uma vez rolando aqui pra cima e eu realmente lembro de onde eu tava quando eu gravei esse episódio. Engraçado, né? Que coisa. Sim, sabe, sim. Mas eu tenho isso com podcast também. Podcast é a minha mídia preferida pra consumir, sabe? Eu não sou muito de vídeo, apesar de ter canal no YouTube e tal. Eu sou muito mais de consumir podcast. Eu escuto podcast sempre que eu tô fazendo alguma atividade física ou alguma coisa que não exija nada intelectual, assim, sei lá, lavando louça, limpando a casa.
sempre tô ouvindo podcast. Toda vez que eu lembro de uma parte do podcast, eu lembro o que eu tava fazendo quando eu tava ouvindo aquilo. Eu lembro do momento, assim, é engraçado isso, né? Sim, eu fazia isso porque também nas viagens que eu fazia aqui, né, do viajante poliglota, sempre eu ia escutando podcast também, né? Então no avião, ou então quando você tá caminhando pela cidade que não tá fazendo nada, né? Só andando por lá, eu ia ouvindo podcast. E aí, às vezes, eu reescuto episódios de podcast, né? Não só na gravação, mas, por exemplo, vários nerdcasts ou alguns outros também, né? Cinema com Rapadura, né? Alguns que acompanham por aí, eu já reescutei. E aí eu lembro exatamente onde eu tava, né? Em que cidade do mundo, na rua que eu tava. É bizarro. Eu tenho isso também. Às vezes eu reescuto alguns e eu lembro. Tipo, eu tava no cruzamento de tal rua, andando, fazendo caminhada. É engraçado isso, né? Deve ter alguma explicação. Também, cara, acho que foi legal também, que eu não sei se você chegou a isso, mas eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente pessoas ou fazer amizade com pessoas que a gente gravou, que a gente não conhecia, gravou o programa e depois conheceu pessoalmente. Eu tive o Sandro Fernandes, que gravou com a gente o episódio número 9, que é correspondente internacional da Globo News em Moscou, na Rússia, e o Marcelo, eu não cheguei a conhecer pessoalmente, é o Marcelo que a gente gravou, que ele morava na Suíça, mora na Suíça, né? Eu não conheci pessoalmente ainda, mas a gente desenvolveu uma amizade, assim, de trocar ideia às vezes e tudo mais. A Gabriela Lírio também, que é a personal trainer lá na Arábia Saudita, lembra? Ah, sim. Também não conheci pessoalmente ainda, mas a gente já começou a bater papo fora do programa também, né? Comentar no Instagram um do outro. Muitas pessoas, então a gente tem um contato, assim, que não é pessoal, mas que mesmo assim se adicionou no Instagram, começou a ter meio que um contato virtual também. E Fabrício, depois de tantas conversas, depois de tanta gente que a gente conversou, tem muitas coisas, muitas histórias, né? Não dá nem pra gente ficar entrando em muitos detalhes aqui, mas um fator, cara, que a gente ouviu de muita gente que eu queria frisar aqui, que é: os brasileiros são muito valorizados profissionalmente no mundo, cara. A gente tem esse negócio de ser sangue no zóio, né? Como a galera fala, e a gente trabalha muito, trabalha duro mesmo, e a gente acaba sendo valorizado fora daqui, principalmente em países aí como a Europa, né? Que a galera tem um ritmo diferente de trabalho, porque a gente realmente trabalha, cara. A gente arrebenta mesmo, né? Às vezes a gente fica com aquele complexo de vira-lata, né? Que a gente acha que a gente é pior do que a galera, e cara, a gente é foda, profissionalmente falando. Né? Sim, sim. E também uma coisa que a gente percebeu muito, assim, né, gravando todos esses episódios, que tem a ver também, né, um pouco com o complexo de vira-lata, eu acho, é que você não tem que ser ultra mega fluente motherfucker pra você se aplicar pra uma vaga fora do país, né? Você pode simplesmente, claro, você tem que estudar o inglês, estuda com a gente na Luralíngua, mas o nível que é exigido pra você trabalhar, principalmente em países que não são de língua inglesa, né, Inglaterra, Estados Unidos, mas até mesmo nesses países que estão acostumados com estrangeiros trabalhando por lá, é um nível que a gente, às vezes, né, olhando do Brasil, parece um negócio absurdo, mas que na verdade não é. Você falando ali lentamente, mas passando a sua mensagem, né, falando de uma maneira clara, já é mais do que o suficiente para você conseguir, né? E, claro, tendo o conhecimento técnico, que é o mais importante, você vai conseguir esse emprego, né? Pode demorar um tempo. Teve gente que conseguiu em uma semana, teve gente que foi achada, né? Achada pelo LinkedIn, mas teve gente que mandou por 6 meses, 1 ano, 2 anos, currículo, até que finalmente uma empresa deu certo, né? Só tem que dar certo uma vez, como já diria o John Locke de Lost. Sobre o Dev Sem Fronteiras, o que as pessoas podem esperar desse podcast, Fabrício? Cara, vai ser uma novidade, porque a gente vai ter 2 formatos principais, né? Então, um formato de entrevista, que vocês já estão mais ou menos acostumados aqui, né, do Carreira Sem Fronteiras, mas a gente vai ter um outro formato também, que é mais de bate-papo, mesa redonda mesmo. Então, a gente vai chamar pessoas do mesmo lugar, quem sabe, ou de lugares diferentes, às vezes para falar sobre a tecnologia, às vezes para falar sobre o país, às vezes para falar sobre vantagens, desvantagens, assuntos variados sobre algum tema específico. Então, como que é a comida para programador? Não, tô brincando, comida não vai ter. Mas como é que é a vida dos brasileiros que foram para Berlim? Como é que é a diferença entre Europa, Oceania, Ásia e Estados Unidos? Então, cada episódio... convênios médicos no leste europeu.
Vai ter episódio de perrengue, Fabrício? Vai ter episódio de perrengue, também só de perrengue. E também a gente continua nas entrevistas, né? Tendo nossos queridos e maravilhosos perrengues lá, a hora do perrengue, no final de cada entrevista. A ideia é que a gente saia desse formato aqui do Carreira, que a gente tem umas perguntas fixas, né? Que a gente sempre faz. E a gente fica um pouco mais à vontade para conversar e trocar ideia mesmo, de uma maneira mais aberta. E sempre focando bastante em experiência, em mercado, para trazer histórias legais para você, nosso ouvinte, para te entreter, mas também para te ajudar, caso você queira um dia ir trabalhar fora, né? Então, pegar dicas com as pessoas, entender como foi o processo delas, o que elas recomendam para você ir para fora, coisas que a gente já fazia aqui, mas agora focado de verdade em tecnologia. Exatamente. E pessoal, eu sei que é triste, eu sei que vai ter muitas reclamações, mas eu espero que vocês gostem muito do novo Dev Sem Fronteiras, que, como a gente falou, vai seguir basicamente um formato parecido e, além disso, vai ampliar esse formato, né? Tendo coisas novas aqui, pra gente ter um programa que vá te trazer informação, mas também te entreter. E eu quero que vocês façam uma coisa, Gabs, eu vou lançar um desafio aqui. Eu quero que vocês mandem pra gente lá no Twitter, né? No @Fabrício Carraro, o @Gabs Ferreira, ou também lá no @Carreira Podcast, né, no Twitter, falando qual foi o seu episódio preferido e por quê. E a gente vai dar uns retweets aí, né, pra marcar essa despedida no nosso querido Carreira Sem Fronteiras e a estreia do novo Dev Sem Fronteiras. Então, por hoje e talvez pra sempre é isso, galera. Até mais! Falou! Adeus, Carreira Sem Fronteiras! Tchau, Carreira! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.